Olá, eu sou Wagner Alves e você está no canal Em Tempo. Nós estamos tratando aqui das questões da SAF no Brasil. Em particular, foi encaminhado nesse segundo semestre a SAF do Bahia, como vocês podem ver nos vídeos anteriores. Convido vocês a verem os vídeos curtos e aqueles vídeos, o vídeo com 1 hora e pouco, né, onde tem os aspectos jurídicos, os aspectos financeiros, as leis anteriores, a história, né, e as propostas que surgiram. Afinal, SAF agora é assunto de OAB, né? O exame de ordem da OAB já envolve as sociedades anônimas do futebol, SAFs, que são um caso particular das leis de sociedades anônimas criadas em 1976. Muito bem, o que eu estou aqui para abordar nesse vídeo é o fato das novas informações que surgiram com a SAF do Bahia a partir dessa semana, quando o Conselho Deliberativo informou, a partir de uma apresentação para os sócios, alguns dos conteúdos. E isso faz mudar um pouco sobre a percepção da SAF. Eu vou pegar um corte aqui para vocês terem uma ideia, observar pelo lado salarial. Era dito que o compromisso da SAF ele se mantém independente do Bahia passar para a Série A ou se ele continuar na Série B. E isso deu a entender que, na verdade, todas as cláusulas da SAF proposta para o Bahia, elas se manteriam independentes da cláusula. Mas saiu duas informações nessa semana. Uma matéria do UOL tratando do São Paulo e brevemente sobre o Atlético em relação ao City, e a informação que o próprio Conselho Deliberativo do Bahia ofereceu para os seus sócios nessa ocasião. Nessa ocasião, se diz que o Bahia, como nós mencionamos no vídeo anterior sobre SAF, ele vai ter 120 milhões para a folha salarial anual ou 60% das receitas líquidas da venda de jogadores, ou seja, excluindo venda de jogadores. Se eu tiver por mais de 200 milhões de receita, excluindo a venda de jogadores, significa dizer que eu vou gastar mais de 120 milhões por ano. Esse é um lado. Porém, foi anunciado que se o Bahia estiver na Série B, né, que o investimento mínimo não é de 120, mas será de 77 milhões. Então, esse é o primeiro dado que eu estou vendo ali, que há uma oscilação, que há um compromisso do City, sim, independente de ser Série A e Série B, porém, não é no mesmo patamar que teria na Série B. O patamar mínimo da Série A é um e o mínimo da Série B é outro, né? E depois, na medida que um Conselho Deliberativo continua apresentando, eu conheço por assistir, mas não por amizade pessoal, né? Essa empolgação que o Bara mostra, que o SMB mostra nas suas lives, o Vitor e o Matheus Barbaço mostram, essa empolgação, ela tem várias razões de ser, mas ela tem que ser atenuada, porque a proposta fica muito claro que há um compromisso do City, mas não tanto quanto se imaginava. E essa percepção se reforça quando a gente sabe dos dados de São Paulo. O que é que se colocou, né? Que havia uma proposta semelhante à do Bahia agora, de 1 bilhão, mas que, por exemplo, para a folha salarial do São Paulo, para o São Paulo, que hoje tem 14 milhões por mês, 14 milhões por mês daria algo com 140 mais 28, daria 168 milhões por ano, já seria superior àquilo que o City está propondo, de 120 milhões. Né? Então dá a entender que um dos fatos que o São Paulo rejeitou, é o argumento que o UOL faz, é de que houve uma rejeição porque para ele 120 milhões seria pouco por ano, para o São Paulo. Para o Bahia seria muito, porque o Bahia nunca teve uma folha, a folha máxima que o Bahia já teve foi 66 milhões por ano, enquanto que estão oferecendo agora 120 milhões. Então gerou uma dúvida, né? Se o São Paulo está aproveitando para dar desculpa que ele não queria os 120 milhões, porque para ele 120 milhões é pouco, né? Ou se a proposta que o Belintani diz, olha, no mínimo 120 milhões, e é uma expectativa de que, na verdade, eles fariam muito mais
os árabes, né, e o Manchester Group faria muito mais do que 120 milhões, pode não ser muito fundado, que o City pretenda, de fato, ficaria ao redor de 120 milhões, se as receitas subirem, tudo bem, aí pode subir, o que para o Bahia seria um bom negócio, dada a história do Bahia, mas que esse foi o motivo para o São Paulo rejeitar. Não foi o único motivo, né? O São Paulo queria manter o controle do futebol, queria manter uma série de ativos, né, que o Bahia não manterá, que o Bahia transferirá para o City. Além de que o São Paulo queria controlar o futebol e o City pretende ser um controlador do futebol e ele não podia fazer isso no São Paulo. E o Atlético Mineiro, porque a dívida ainda é maior e ainda está mais ainda sob controles, então foi mais descartado mais rapidamente e só agora, né, aprovou-se a possibilidade de SAF, ou seja, eles não estavam preparados para isso há muito tempo, né, e não tinha a transparência que o Bahia tem. Então, nós temos revisão da nossa percepção de SAF, dada essa informação sobre São Paulo, menos ainda sobre o Atlético e sobre esse dado salarial, que se o Bahia não subir, o Bahia está oscilando, agora tem jogo contra o Grêmio, né? Se o Bahia não subir, que a folha salarial será de 77 milhões. Né? Vamos desdobrar um pouco mais, quanto mais chegam informações, o quanto a gente revê a nossa percepção que tinha sobre SAF até o presente momento. Mas isso é um assunto para outras ocasiões. Encontro vocês, até breve, até outras.